Olá, me chamo Vitória, sou discente do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco do Centro Acadêmico do Agreste. Juntamente com a mestranda Erivalda Torres e a professora doutora Maria Joselma, idealizamos o artigo a partir das vivências presenciadas ao longo da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica. Disciplina essa que compõe o componente curricular do curso. O título, então, ficou definido pelos desafios da alfabetização e letramento, perspectivas e práticas pedagógicas de uma professora do segundo ano do ensino fundamental. Com isso, o estudo tem como objetivo principal analisar como acontece, como se dá a alfabetização e o letramento na prática pedagógica de uma professora do segundo ano do ensino fundamental. A escrita desse trabalho é proveniente da concepção que temos da importância da alfabetização e do letramento para o desenvolvimento do cidadão e transformação social. Pois, como o Soares 2020 pontua, esses processos também dependem de vários aspectos culturais e que esses costumes são passados de geração para geração. Para isso, nós também tomamos como nosso objeto de estudo a alfabetização e letramento nas práticas pedagógicas. O estudo também traz uma ampliação de conhecimento de como, de fato, as pessoas pensam em relação às práticas, em relação aos desafios que muitas vezes os profissionais da educação, os professores que atuam diretamente nas salas de aula, sofrem no decorrer do processo da alfabetização e do letramento, fazendo também com que entendamos como os estudantes estão no processo, quais os desafios, quais os impasses que acometem a situação, acometem o processo da alfabetização e do letramento. Sendo assim, nós temos como uma questão norteadora para o nosso estudo como se dá a alfabetização e o letramento nas práticas pedagógicas de uma professora do segundo ano, partindo do pressuposto de que essas práticas são desenvolvidas por meio da atuação direta do professor, visto que é necessário conhecer as necessidades de cada estudante para intervir de fato como é esperado. Para a primeira temática do nosso aporte teórico, a promoção da alfabetização e do letramento, nós podemos enfatizar o quão efetivos podem ser esses processos sendo trabalhados juntos e a importância para o desenvolvimento dos estudantes nos primeiros anos de aprendizagem, enfatizado também por Soares 2003, em que ela afirma que dissociar a alfabetização e o letramento, dissociar esses processos, é um equívoco, pois devem ser trabalhados concomitantemente e que são fundamentais desde a vida inicial do estudante. Dessa forma, nós conseguimos entender a alfabetização como uma ação de garantir aos estudantes o aprendizado da leitura e da escrita, enquanto o letramento ele parte de uma prática cultural. Para a prática pedagógica, a partir de Franco 2016, ele afirma que as práticas elas devem ser organizadas a fim de atender às expectativas de um determinado meio. Com isso, nós podemos ver também e entender que o papel do professor se torna imprescindível para esse processo, pois é necessário que ele conheça os estudantes e saibam lidar com as dificuldades apresentadas. A metodologia se deu a partir da fundamentação de uma abordagem qualitativa, trazida por André, 1995, que leva em conta todos os componentes da situação e suas influências. Além disso, também tomamos como procedimentos e instrumentos de produção de dados a entrevista, referenciada por Gil, e a observação participante com registro em diário de campo, que aconteceu durante o período de junho a setembro de 2023. A pesquisa aconteceu em uma escola pública do município de Lagoa dos Gatos. A participante do estudo foi uma professora do segundo ano do ensino fundamental, que aqui foi chamada de P1. A escola conta com estudantes de várias localidades e situações socioeconômicas. Também foi possível observar a cultura institucional, sendo definida por uma boa relação e comunicação entre todos. A afetividade também é bem presente. Os professores são bem parceiros e compartilham experiências e materiais. Trabalhando os dados do estudo, mais uma vez nós podemos entender ainda mais na prática o que Soares 2020 trata,
em que ela discute que o alfaletrar se dá de maneira integral e que não basta só alfabetizar, mas também alfabetizar e letrar, denominado alfaletrar, e que o processo contribui efetivamente no desenvolvimento intelectual, afetivo e social dos estudantes. Ainda na mesma perspectiva, ao questionarmos a professora quanto à possibilidade dos estudantes desenvolverem o alfaletrar de maneira integral, ela afirma que sim, que é possível e que já conseguiu. Além disso, ela traz exemplos como a prática do ditado e a leitura diária. Essa fala ela é reafirmada em um dos extratos do Diário de Campo, enquanto o comprometimento de realizar atividades que envolvam o processo, a partir de diversificados materiais, principalmente para aqueles que precisam de uma atenção maior, em que vemos nesse extrato. A partir da observação desse comprometimento, indagamos a professora quais os desafios encontrados por ela durante a promoção da alfabetização e do letramento. Dessa forma, ela traz como um dos maiores impasses o apoio familiar, pois além do momento em sala de aula, precisa dar continuidade em casa, o que muitas vezes não é visto em vários fatores, implicando diretamente na aprendizagem. Esse desafio precisa ser vencido pouco a pouco todos os dias. Mais uma vez, seu suporte para os seus alunos é fundamental para o processo, como é visto nesse extrato de campo, em que, em uma atividade realizada, o seu auxílio é imprescindível para que os estudantes entendam que terão sempre o apoio esperado. Em outra pergunta a respeito dos recursos utilizados, ela exemplifica que gosta de leituras simples, mas que sejam diversificadas, com ditados diferentes, temático, com cores. O lúdico também é bastante presente nos seus procedimentos. Também é compreensível entender a partir de Freire, em 1996, em que o autor afirma que antes de qualquer recurso ser utilizado, é preciso que o professor esteja repousado no saber, que o professor consiga aguçar a curiosidade do estudante em aprender. Sob essa perspectiva, nós conseguimos entender a resposta da professora em relação à pergunta sobre se, enquanto criança, ela havia sentido alguma dificuldade nesse processo, em que ela afirma que não. Podemos também dizer que esse comprometimento provém do caminho percorrido por ela durante o início da sua aprendizagem. É lícito postular que a educação é um direito de todos, sem exceção alguma, e que deve ser de extrema qualidade. Em síntese, nós consideramos que o objetivo, em consonância com nossa questão posta para o estudo, afirmamos que a prática intencional da professora em estudo é bem proveitosa, com a integração de diversos elementos, leituras, ditados, jogos, e que o alfaletramento se deu a partir de vários procedimentos articulados, como a ludicidade, além do envolvimento dos estudantes e comprometimento da professora, apesar das problemáticas experienciáveis dentro e fora de sala de aula. Concluímos, então, que o pressuposto foi confirmado à medida que entendemos e presenciamos que a alfabetização e o letramento acontece pela prática da professora, seu comprometimento, recursos utilizados, ludicidade e a afetividade nesse processo tão importante que é o alfaletrar.